Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre direito à vida. Estou aqui com a convidada Maria Emília, a doutora em bioética, e também o convidado doutor André Fernandes, juiz de direito, professor, doutor e pesquisador. Bom, no bloco anterior a gente estava falando da questão, até citamos aqui um vídeo do Alf Evans, né, a questão do bebê, e o Papa Francisco ele se posicionou durante a batalha, né, da família do Alf com a justiça britânica. Eu gostaria de chamar essa matéria para a gente ver o que é que aconteceu. Vamos lá. Antes da audiência geral dessa quarta-feira, o Papa Francisco se encontrou com Tom Evans, o pai de Alf, um bebê de 23 meses que tem uma doença degenerativa incurável. Há poucos dias, a justiça britânica negou o apelo que Tom e sua esposa fizeram para transferir o filho para o Hospital Pediátrico de Roma, Bambino Gesù. Na Inglaterra, os médicos dizem que a doença de Alf não tem cura e, por isso, querem desligar os aparelhos que o mantêm vivo. Papa Francisco deu a Tom 3 terços, para ele, para sua esposa e para o pequeno Alf. Gostaria de reiterar fortemente que o único dono da vida, do início ao fim natural, é Deus, e nosso dever é fazer tudo para proteger a vida. Il nostro dovere è fare del tutto per custodire la vita. O Papa fez este apelo ao final da audiência geral. Ele também pediu a todos que rezassem por alguns momentos em silêncio por respeito à vida. Pensemos e rezemos para que a vida de todas as pessoas seja respeitada, especialmente de nossos 2 irmãos. Rezemos em silêncio. Especialmente di questi 2 fratelli nostri. Preghiamo in silenzio. Esta não é a primeira vez que Papa Francisco apoia publicamente a família de Alf. Primeiro foi pelo Twitter, depois durante a oração Regina Coeli no domingo e agora na audiência geral. Bom, tá aí um VT do Papa, então, a respeito do garoto, do bebê Alf, né? Eu gostaria de perguntar aqui para o doutor André, uma coisa que me chamou a atenção é que, sim, os pais estavam lutando pelo direito de manter o filho nos aparelhos. E aí, como é que fica isso? Como é que a justiça pode sobrepor a vontade até da própria família, do pai e da mãe, que, na verdade, tem a guarda da criança? A pergunta é muito pertinente e, bom, enfim, nós temos que entender que nós estamos dentro do contexto do direito inglês, né? Que, de certa maneira, nesse aspecto, não foge muito dos demais ordenamentos jurídicos ocidentais, né? Com a diferença, né, de que a Constituição desse ordenamento britânico, né, ele começa com a Magna Carta, né? E lá, formalmente, não existe uma Constituição como a nossa, né? E é baseado no sistema de precedentes judiciais, né? Não existem leis como as nossas, que leis ordinárias que são votadas, né? Porque ali o Estado mandou na família. Não, exatamente. Terminou. Então, por isso eu tomo um certo cuidado, né? Porque, embora eu sei que haja precedentes, né, que pudessem ser favoráveis aos pais, né? Tomei cuidado até de estudar isso antes. Mas o que está em jogo aí, que fica nitidamente claro, né? De certa maneira, é a vontade dos pais, da família em geral, né? Contra a vontade do ente do Estado. É isso que está muito claro. O Estado é representado aí, evidentemente, pelo Poder Judiciário, né? Então, nessas horas, é da própria essência do direito, às vezes, sobrepor-se à vontade de quem deveria cumprir algo que a lei manda fazer o contrário. Mas não é o caso esse. Os pais que têm a guarda do filho, tinham a guarda, né, quando ele era vivo, estavam lutando pelo direito à vida, que também era assegurado pelo ordenamento desse mesmo país. Então, o que nós percebemos nitidamente, né, é um certo crescimento e, na minha opinião, assustador, né? Lembra um pouco as palavras proféticas de Nietzsche, né? De que o Estado é o mais frio dos monstros, né? A ponto de fazer prevalecer sobre a vontade familiar. E isso é justamente um paradoxo. Quando os pais que estavam aptos e eram maiores e capazes, né? Tinham plena condição, assentimento e poder decidir pelo bem-estar do filho, né?
tiveram essa vontade simplesmente suprimida sob o argumento de que o filho, baseado no prognóstico médico, como eu já disse aqui há pouco, sempre tem um grau de incerteza, né, intrínseco, não teria a perspectiva de vida. Então, por isso era melhor abreviar logo a vida dele, do bebê, né, do Alf, e logo ele deveria permanecer no hospital, autorizando inclusive a própria instituição hospitalar a desligar os aparelhos médicos. Então, de certa maneira, isso não é um direito, né? Isso é uma iniquidade, né? É uma iniquidade que clama aos céus. E causa até surpresa, embora seja dever, evidentemente, do Papa Francisco, né? Dentro da sua função da Cátedra de Pedro, né? Alguém do porte dele, certo? Tendo que nos chamar a atenção, ou chamar a atenção a juízes e médicos, né? De que um direito elementar precisa ser respeitado do início ao fim. Então, como eu disse, embora seja dever dele, né, mas me causa uma certa vergonha, vamos dizer assim, que seria algo que para nós seria muito indutivo e que nós deveríamos resolver por nós mesmos, sem ter necessidade de um sacerdote, de um papa, ou de qualquer membro que fosse qualquer outra religião, né, poderia ser perfeitamente qualquer membro de instituição religiosa, nos chamar a atenção, nos lembrar de que o direito à vida é um direito que se sobrepõe aos demais e que deve ser respeitado dentro do contexto social e dentro da legislação de cada país. Então, nesse ponto, a advertência do Papa, embora muito oportuna, né, que fez reafirmar aquilo que não só a Igreja assumiu desde o início da nossa era, né, quando houve a junção aí, digamos, no começo da teologia cristã com a metafísica grega, né, chegaram-se os primeiros ensinamentos dos pais da Igreja, da patrística, de que o direito à vida era um direito elementar, mas algo que também já era previsto muito antes, na era passada, por várias legislações de várias civilizações. Então, não é novidade nenhuma saber que o direito à vida é um direito elementar. O problema é que nós estamos, como eu disse no primeiro bloco, enredados, né, nesse mundo, né, que não dá valor, se me permite o trocadilho, aos valores. E aí, evidentemente, como efeito, nós colhemos esse tipo de fruto, né, que é um fruto amargo. E se continuarmos trilhando nesse caminho, no escuro, né, eu não tenho a menor dúvida, né, nós vamos colher frutos mais amargos ainda em outras situações e envolvendo outros direitos, né, como, aliás, o século XX foi pródigo, né, nos totalitarismos. Né. Sim, nós tivemos exemplos grotescos em relação à vida, né, tanto a Segunda Guerra Mundial e tudo mais que a gente viu, que foi um genocídio de pessoas e tudo mais. Porque a humanidade chegou a um ponto que ela não tinha mais valor nenhum em respeito ao próximo, né? Exatamente, você lembrou bem. A questão das mortes, enfim, dentro do contexto, né, dos cenários, dos teatros de guerra, elas têm seus prós e contras. Mas a lembrança que você nos trouxe aqui, aliás, muito feliz, ela é um pouco mais profunda, né? É de que por trás desse genocídio existiam médicos, existiam juristas, existiam advogados, existiam juízes, existiam cientistas que legitimaram, cada qual no exercício da sua ciência, né, todo esse arcabouço de genocídio, que foi o Holocausto, né, que gerou tudo aquilo que o século XX, né, que é muito orgulhoso de si, né, infelizmente, né, vai deixar como legado para o resto da história, para as futuras gerações. Então é um paradoxo, né, quando nós chegamos no ápice, ou quando havia uma grande crença em que as ciências poderiam conduzir a humanidade a, pelo menos, aliviar a miséria da existência humana, elas justamente não só não fizeram isso, como reforçaram o contrário. Elas provocaram morte, destruição, tristeza, ódio e tudo aquilo que nós colhemos, de certa maneira, até hoje, né? Doutora, no bloco anterior só estava falando a questão da eutanásia. Eu gostaria de aprofundar de novo, voltar a esse tema. No Brasil é uma prática proibida, né? Sim. Aqui eu queria pegar um gancho no que o doutor André falou muito bem, e tem muito a ver com a eutanásia. A eutanásia, na realidade, a raiz da eutanásia é exatamente o contexto da Segunda Guerra Mundial. Ela nasce no contexto da eugenia. O que é eugenia? O doutor André falou muito bem. Todo aquele contexto do Holocausto, ele foi fundamentado por uma pseudociência, que era a eugenia. O que a eugenia dizia? Olha, existem diferenças entre os seres humanos e essas diferenças, elas são, vamos dizer assim, inerentes à condição humana, ou seja, você já nasce superior ou inferior. Então, a partir daí, o que os cientistas eugenistas, que eram inclusive respeitados no mundo todo, e inclusive no Brasil havia a Sociedade
de eugenia, né, dos cientistas eugenistas, dizia o seguinte: olha, a gente tem que melhorar a raça. E melhorar a raça é eliminar, primeiro, a impedir que aqueles considerados inaptos, por exemplo, que têm deficiências físicas, mentais, os alcoólatras, eles incluíam, inclusive, os homossexuais, incluíam os judeus e por aí ia, né? Impedir que eles se reproduzam. A partir daí se passou a eliminar, né? E olha que uma coisa interessante que eu gostaria de lembrar, os cientistas eugenistas, eles diziam, e nós já ouvimos isso hoje para justificar, vocês vão lembrar o que eu já vou falar. Eles diziam o seguinte: o médico, diante de um paciente ou de uma pessoa que tem um problema sério, né? Um problema mental, um problema de constituição genética problemática, então ele tem não só direito como dever de eliminar pela eutanásia. Isso é uma importante questão sanitária e humanitária. Nós já ouvimos isso, né? Na questão do aborto, que a gente vai voltar, é uma questão sanitária e humanitária, percebe? Então, era uma justificativa, né? E hoje a gente sabe que a eugenia é uma pseudociência e, no entanto, a eutanásia volta a ser, vamos dizer assim, utilizada como um meio ético para se resolver um problema da finitude de vida. E isso, veja bem, gente, isso é só o começo, né? A partir daí a gente fala, não, agora a eutanásia, vamos pedir eutanásia para o moribundo, vamos pedir eutanásia para o paciente que ocupa leito no hospital e não tem prognóstico, esse é um dos motivos, né? Porque ele gera custos. Daqui a pouco a gente vai estar pedindo eutanásia para o idoso, né? O idoso já sofre uma eutanásia social quando ele é jogado nos asilos, né? Hoje as famílias não acolhem mais o idoso, né? Não se quer acolher, ninguém quer ter cuidado com ninguém, né? Eu acho que o doutor André falava muito trabalho, bem, né? não quer ter trabalho. Cuidado com o outro, né? Cuidado com o outro, né? E a gente vê que isso não dá certo, né? Eu posso falar como médica que hoje nós estamos numa sociedade extremamente dependente de quê? De ansiolítico, tem distúrbios da ansiedade, tem depressão. Isso está como uma doença do século. Por quê? Porque o ser humano não é feliz assim, quando ele só quer ter prazer, uma visão hedonista, né? Prazer para si mesmo. O ser humano ele é feliz quando ele sai de si e ajuda o outro, né? Então, essa visão que o doutor André colocava muito bem, essa falta de valores, está tornando a sociedade doente, está mostrando que não dá certo. E a gente está insistindo nesse caminho, que é uma cultura de morte, uma cultura de não acolher o outro, né? O doente, a pessoa diferente. A gente traça o que é socialmente aceito e quem não preenche essas características está fora, né? Então, deve ser eliminado. Seja no início ou no fim da vida. Verdade, muito bem explicado, doutora. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.